Eu sou Kelly Ganderna, sou consultora de processos na eProcess, trabalho há 16 anos na área e tenho trabalhado com essa sopa de letrinhas aí diariamente, então espero que eu possa compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. O pessoal da Lecom está capturando as dúvidas, então qualquer pergunta que vocês tiverem durante o evento, vão mandando pelo chat e as meninas vão anotando e no final a gente faz um alinhamento sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. A gente está aqui para falar sobre BPM, BPMN, BPMS e RPA, né? Então, o que essas siglas têm, né, que envolve tanto o nosso dia a dia aí, né? Bom, elas todas têm uma coisa em comum, né? A letra P. A letra P que significa processo. Então, Business Process Management, Business Process Model Annotation, Business Process Management Suites e Robotic Process Automation, todas elas têm no seu coração aí, né, a palavra processo. Então, vamos dar uma alinhadinha antes para a gente reforçar por que é importante a gente olhar para os processos quando a gente fala, né, de gestão das organizações e a partir daí a gente começa a discutir essas siglas. Ok. Só estou acompanhando um pouquinho aqui das questões que estavam apontando. Algumas pessoas disseram que estavam com dificuldade de ver a minha apresentação. Bom, então, vamos lá. Todas as organizações, elas, né, quando são criadas, começam a criar uma estrutura de como é que as pessoas vão trabalhar. Então, é muito natural que as organizações criem as áreas, né? Então, a área de logística, a área de compras, a área de produção, a área de qualidade, a área de vendas, né? E cada uma dessas áreas reúne os profissionais com as habilidades, os conhecimentos necessários para realizar alguma atividade importante no negócio da nossa organização, certo? Temos as atividades primárias, né? Que são aquelas que atingem diretamente a formação de entendimento sobre o produto ou serviço que a nossa organização oferece, que tipo de parceria a gente oferece para os nossos clientes, né? Os processos de suporte, que são aqueles que, as atividades, né, de suporte, que são aquelas que ajudam no atendimento às solicitações do nosso cliente, e os gerenciais, né, que é a coordenação de tudo isso. Então, naturalmente, quando a gente começa a construir essa estrutura dentro de uma organização, a gente precisa também criar uma estrutura de gerência. E aí a gente começa a criar as camadas, né, de coordenadores, gerentes, diretores e presidente, certo? Então, todas as organizações, de alguma forma, às vezes com mais ou com menos camadas, acabam tendo esse tipo de estrutura. Bom, cada uma dessas áreas tem o seu trabalho para fazer, né, as suas atividades, e é natural que a gente entenda o quanto que uma área está indo bem ou mal através de indicadores. Quem nunca se envolveu na definição de indicadores, né? Então, cada área vai lá e diz, como é que nós vamos medir se nós estamos fazendo bem o nosso trabalho? Vamos lá e vamos criar um indicador para avaliar isso. Então, no caso dessa empresa hipotética aqui, a gente tem a equipe de logística e estoque, que tem como objetivo utilizar o menor espaço possível, né, de estoque, para não ter que ficar alugando galpões. Então, menor estoque significa menor custo. Então, o objetivo dessa equipe aqui é tentar equilibrar estoque para ter o menor custo com logística. Já a área de compras tem como objetivo buscar comprar sempre mais barato por volume, né? Então, é frequente para essa área acabar comprando grandes quantidades para conseguir um custo menor unitário para cada item comprado. A área de produção tem lá como objetivo, né, produzir mais rápido, com menor custo também. Já a área de qualidade tem compromisso com excelência em qualidade, em entregar um produto com excelente nível de qualidade. E a área de vendas está lá, né? Vender mais, vender mais, vender mais. Então, cada uma dessas áreas acaba, com base nos objetivos das suas atividades, definindo seus indicadores, não é? Além disso, cada uma dessas áreas também tem os seus sistemas de apoio. Então, a área de RH vai ter o sistema de gestão lá de pessoas.
A área de logística tem o sistema de gestão de estoque, né? A área de produção compartilha um sistema com a área de vendas para a parte de pedidos e controle de produção. Então, cada uma dessas áreas tem os seus sistemas, né? Às vezes é um grande sistema com vários módulos, mas de alguma forma tem alguma forma de gerenciar a informação. Porque, na verdade, hoje os nossos processos dentro das organizações, eles existem com base nas informações que a gente manipula. Então, a inteligência da nossa organização está nos sistemas. E para essas áreas poderem fazer bem o seu trabalho, elas precisam, de alguma forma, fazer a utilização adequada desses sistemas. E todas essas áreas também precisam, né, gerenciar o acesso, né, o controle, né, e comunicação com os seus fornecedores e com os seus clientes. Então, a vida da organização gira em torno disso, né? Os processos de negócio, na verdade, eles são todo o trabalho permeado que acontece desde surgir uma necessidade de atender um cliente até ter isso resolvido. Então, esses são os processos de negócio, é a orquestração, né, de todo o trabalho que uma organização realiza para entregar o seu produto ou o seu serviço. E aí a gente vê que, numa organização mais madura em termos de processos, os indicadores já não seriam mais baseados em o que cada área faz, e sim em como a área contribui para o processo da organização. Então, os indicadores não são mais para ter o melhor desempenho da área, e sim o melhor desempenho do processo. Mas isso é algo que as organizações que conseguem se estruturar ou vivenciar os seus processos de negócio e gerenciar os seus processos, é que conseguem entender e conseguem se organizar para realizar o seu trabalho dessa forma. Então, agora que a gente entende o que é o processo de negócio, né, e a importância da gente ver os processos de negócio da nossa organização, e eles acontecem todos os dias, queira a gente tenha isso formalizado ou não, todas as organizações precisam executar os seus processos para transformar a sua matéria-prima ou a sua informação de entrada em um produto que a gente possa oferecer, né, ou um serviço para o nosso cliente. Então, a gente está diariamente executando os processos, algumas organizações com maior nível de formalização, outras com menos. Então, aí começa a nossa viagem nas nossas sopas de letrinhas, começando, né, com a primeira, que é BPM. BPM significa Business Process Management, ou gerenciamento por processos de negócio. Ela é uma disciplina de gestão de negócios, é uma forma de gerenciar os negócios em que todo o trabalho gerencial, né, está focado em garantir que os processos estejam sendo bem executados com o melhor desempenho possível, né? Então, o gerenciamento de processos de negócio, de acordo com esse conceito da ABPMP, que está formalizado lá no BPM CBOC, na versão 3.0, é que ele é uma disciplina gerencial que integra as estratégias e objetivos da organização, ou seja, por que a gente existe em termos de organização, com as expectativas e as necessidades do cliente. E tenta juntar isso e ver como que isso está integrado através dos processos de negócio, olhando de ponta a ponta, que a gente diz, né? Ou seja, tudo que a organização realiza para atender as expectativas dos nossos clientes e também atingir os objetivos de acordo com as estratégias que a gente definiu. Então, a essência do gerenciamento de processos de negócio é que a gente está constantemente olhando para os nossos processos, identificando, entendendo o seu desempenho e buscando realizar esse processo através, né, de formas melhores de se fazer o nosso trabalho, com mais agilidade, com mais eficiência e atendendo da melhor forma as expectativas dos envolvidos. Então, esse é o core, é a essência da disciplina de gerenciamento por processos de negócio, é que o negócio esteja sempre se transformando, né, e olhando para os seus processos e vendo como a gente pode continuar realizando o nosso melhor desempenho através de contínuas transformações. Então, aí a gente entra no ciclo de melhoria contínua dos processos de negócio, né, onde a gente tem atividades como a modelagem de processos, que é o quê? É entender o nosso processo, é representar e formalizar e criar um entendimento comum sobre como o processo é realizado na empresa para que a gente possa discutir.
Com base nisso, a gente faz a análise e o redesenho, ou seja, nós fazemos um entendimento aprofundado de como é que está indo o desempenho desse processo, quanto ele custa, quanto tempo ele leva para ser feito, quem são as pessoas envolvidas, e repensa ele, né, faz um redesenho, né, um redesign, vamos falar assim, né, do processo de forma que ele seja mais eficiente, mais eficaz, com maior qualidade e que atenda melhor as expectativas. Esse redesenho vai gerar alguns planos de ação, ou seja, mudanças que a gente vai precisar implantar na nossa organização para que a gente saia do nosso processo antigo para o nosso processo redesenhado, nosso processo novo. Então, aí entra a etapa no nosso ciclo de melhoria contínua, que é a de implementação, que é implementar, né, realizar esses planos de ação e implementar esses planos de ação para que a gente consiga executar o nosso novo processo. Tá? E isso pode envolver implementação de ações de redesenho da estrutura organizacional, até mesmo redesenhos dos nossos sistemas, tá bom? E aí a implantação e a execução, né, que é fazer o rollout, digamos assim, implantar o nosso processo e começar a controlar a execução, monitorar a execução, né, que é a nossa etapa seguinte. E a partir desse monitoramento, a gente faz o gerenciamento, por isso a gente fala de gerenciamento por processos de negócio, né, é monitorar para poder gerenciar. Através do monitoramento, eu avalio os indicadores, vejo se meu processo está tendo um bom desempenho e tomo novas ações, e então eu posso repetir esse ciclo de melhoria. Então, realizar esse ciclo de melhoria sobre um processo e fazer o monitoramento e gerenciamento em cima dele é o que a gente chama de gerenciar um processo de negócio, fazer gestão de processos, tá bom? Quando uma organização aplica isso de forma organizacional, em nível organizacional, em que todos os seus processos, ou a grande maioria dos seus processos, né, principalmente os processos core, os processos que são o coração de como a empresa trabalha, quando ela aplica essa dinâmica sobre todos esses processos e faz o gerenciamento desses processos, então a gente diz que esta organização tem um bom nível de maturidade no gerenciamento por processos de negócio. A sua gestão do negócio é através dos processos, é monitorando os processos e melhorando eles. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a diferença de gestão de processos ou gestão por processos, aqui vai uma dica de um artigo no nosso blog, da iProcess, né, que fala sobre esse tema. Tá legal? Eu, durante a nossa apresentação, preparei aqui já alguns links para alguns artigos. Quem ainda não conhece o blog da iProcess, fica aí o convite também. A gente tem mais de uma centena de artigos sobre essas sopa de letrinhas todas que nós estamos falando agora, ok? Então, quem quiser pode conhecer mais as meninas que estão acompanhando aí, apoiando o nosso webinar. Vou passar para vocês também os links aí no chat para quem quiser acompanhar mais, ok? As perguntas e comentários, pessoal, eu vou pegar lá no final, tá? Para não perder a linha aqui e não acabar atrasando o restante da apresentação, porque o nosso tempo é um pouquinho limitado, e quem já fez aula EAD comigo sabe, e presencial também sabe, que eu sou conversadora, né? Eu gosto de conversar e acabo, às vezes, me estendendo. Então, eu vou focar um pouquinho aqui, e depois a gente faz um fechamento pegando os comentários de vocês. Bom, um aspecto essencial na disciplina de BPM é que BPM visa entregar valor para o cliente. É algo que, de repente, né, caiu a ficha. Puxa, quando um cliente interage com a minha organização, ele interage através dos nossos processos, através do processo de atendimento, através do processo de solicitação, do processo de compra, do processo de pós-venda, né? Então, através dos processos que o nosso cliente vivencia o que a gente chama de experiência de consumo, momentos de verdade, né? E entender a jornada do cliente, ou seja, qual a experiência que ele tem através dos nossos processos é essencial para a gente entender se nós estamos atendendo a demanda do cliente para prover para ele o produto ou serviço de acordo com as suas necessidades. Então, a disciplina de BPM tem como ponto focal, né, utilizar os processos e otimizá-los para entregar valor para o cliente. A essência dos processos tem que ser aquilo que entrega valor para o nosso cliente, que
está alinhado com as suas expectativas. A expectativa de tempo, para o atendimento da sua necessidade, a expectativa de custo, a expectativa de qualidade. Bom, e para uma organização poder aplicar BPM, ela precisa desenvolver o que a gente chama de capacidade básica interna, tá? Então, que envolve esses 3 pilares. É ter pessoas preparadas, ou seja, pessoas que consigam entender que a organização precisa vivenciar os seus processos de negócio, gerenciar eles, pessoas que estejam preparadas para analisar e propor redesenho dos nossos processos, implantar essas transformações, uma liderança que esteja alinhada com o entendimento de que os processos de negócio são essenciais e, por isso, é dali que a gente deve obter os indicadores de entendimento do desempenho do nosso negócio, né? Métodos otimizados, ou seja, eu tenho um método de coleta de indicadores, um método de representação que seja padronizado e que toda organização consiga utilizar para entender como que o processo tem que ser executado, né, e controlado. E tecnologia apropriada. Como a gente falou ali no início, né, a inteligência dos nossos processos está dentro dos sistemas. Então, eu preciso de uma tecnologia que me garanta que esses sistemas consigam gerenciar essa inteligência e apoiando os processos de negócio. Então, já pegando esse gancho aqui, falando sobre a parte de métodos otimizados, eu vou para a nossa segunda sigla, que é o BPMN. BPMN, às vezes as pessoas confundem, eu vejo pessoas falando BPM e BPMN como se fossem a mesma coisa. Mas BPMN é uma sigla diferente. Ela significa Business Process Model and Notation, né? Ou seja, um modelo e notação de processos de negócio, que foi desenvolvida por um consórcio e hoje é mantida pela OMG, né, a Object Management Group, que mantém diversos outros padrões, né? Ela é uma notação gráfica, ou seja, uma linguagem para a gente especificar os processos de negócio. E ela tem como objetivo, então, apoiar a nossa disciplina de BPM, provendo uma notação que seja compreensível por todos os participantes e que ela possa ser aplicada em qualquer estágio da execução da disciplina, ok? Então, essa notação, ela não foi inventada por alguém que criou um livro. Tá? Ela é mantida pela Object Management Group, que tem lá uma especificação, uma documentação formal que determina como cada elemento deve ser utilizado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com a notação BPMN. Ela é uma linguagem que tem uma gramática e uma semântica bem definidas, e que elas estão especificadas e mantidas através do OMG. Qualquer melhoria, qualquer transformação da notação, ela pode pode ser sugerida para o OMG, que pode avaliar em uma próxima versão, né, e incorporar essas melhorias. Então, aqui eu estou deixando já a dica para vocês. Se vocês quiserem entender mais sobre essa anotação, né, também é uma forma de acessar essa informação, consultar diretamente o site do OMG. E lá eles também têm um documento que é o BPMN 2.0 by Examples, né? Falei em inglês e português ao mesmo tempo. Mas é BPMN 2.0 através de exemplos. Então, é um documento que eles criaram lá com alguns exemplos aplicados de BPMN. Inclusive, alguns deles eu já utilizei no nosso blog da eProcess também para alguns exemplos, né? Traduzindo para o português. Essa especificação, pessoal, ela é toda em inglês. Não existe tradução oficial de BPMN para outro idioma, tá? Tanto que é por isso que muitas vezes a gente vê diferenças entre o que a bibliografia em português fala sobre elementos de BPMN, o que uma ferramenta utiliza como tradução, às vezes umas traduções à la Google, assim, né, meio automatizadas, sem uma revisão, então, um pouquinho estranha. A notação BPMN, ela já tem... Puxa, ela foi criada em 2001, então ela já tem aí 17 anos, praticamente o mesmo tempo da minha carreira, uau, agora acabei de me dar conta. A notação BPMN, ela foi criada lá no início, pouca gente dava importância, né, até a versão 1.2, quando a OMG abraçou a causa da notação e transformou isso num padrão. E como ela é uma notação aberta, certo? Ela pode ser utilizada por diversas ferramentas, então a gente vê muitas ferramentas adotando essa notação. Bom, até a versão 1.2,
que foi até 2010. Em 2011, passamos para a versão 2.0 e até agora ela é uma versão bem estável e tem sido utilizada, né, muito bem por diversas organizações. Até a versão 1.2, a notação se chamava Business Process Modeling Notation, ou seja, notação para modelagem. Hoje a gente chama de modelo e notação, porque além da notação visual, a OMG criou uma estrutura de criação de modelos em que as ferramentas também precisam seguir, né, para garantir que elas executem da mesma forma os símbolos que foram criados. E a partir dessa versão 2.0, a notação BPMN, ela acabou desenvolvendo outros dois tipos de diagramas, né? A gente conhece o diagrama de processo, né, ou de orquestração, onde a gente tem lá o foco em mapear, né, ou modelar, representar como estão integradas as participações humanas, as atividades e os dados, certo? Então, todo mundo já viu algum modelo de BPMN, ou quem já viu algum modelo de BPMN viu este tipo de modelo, né, que parece um fluxograma, mas não é. Eu tenho regras semânticas específicas da notação BPMN, né? Aqui eu tenho um processo de uma organização, né? E outros dois processos aqui de outras organizações de apoio, né? Então, o diagrama de processo, ele foca em representar a lógica das atividades que são realizadas pela minha organização. O outro tipo de diagrama, né, que a gente tem na notação BPMN é o de colaboração e conversação, que ele é uma abstração dessa visão. Ele foca só em mapear quem são os grandes participantes, né, ou seja, os macroprocessos e como eles estão se comunicando, tá? Como esse tipo de notação ele não é suportado por muitas ferramentas, o Visage, que é uma das ferramentas mais usadas, ele não tem suporte para esse tipo de notação de colaboração, é por isso que poucas pessoas conhecem. Mas se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, tiver interesse em entender esses diagramas de colaboração e conversação, aqui tem um link para o nosso blog, que tem algumas dicas sobre a utilização, né, uma introdução a isso. A gente também fala sobre ele no nosso curso de BPMN. E o terceiro tipo de diagrama, que a notação BPMN 2.0 trouxe, é o diagrama de coreografia, que tem foco em representar processos B2B. Eu quero mostrar a lógica do processo que eu tenho de conversa com os meus participantes externos, mas não quero mostrar todas as atividades que são realizadas. Então, ele tem essa cara, né? Ele é uma mistura dos dois tipos de processos. Eu já utilizei esse tipo de diagrama em um projeto até agora. Ele não é muito utilizado, mas em algumas situações pode ser interessante. Então, quem quiser também saber um pouquinho mais sobre esse tipo de diagrama, aqui tem outros dois links, né, de dicas de artigos no nosso blog. Tá? Eu vou focar aqui mesmo, né, quando eu falar em BPMN, vou falar no BPMN conhecido amplamente, que é esse daqui, que é o de diagrama de processo ou de orquestração, né? A gente tem, então, aqui uma visão lógica de quais são as atividades que são feitas pelo nosso processo, que tipo de caminhos alternativos ou outros fluxos que podem acontecer no nosso processo. Basicamente, é esse o objetivo da notação BPMN, ok? Desse diagrama, nós temos 5 categorias de elementos, né, que são os objetos de fluxo, onde eu tenho atividades, os eventos que podem acontecer, os gateways que fazem controle, né, de divisão ou de juntar o nosso fluxo, objetos de dados, né, que representam a informação no nosso processo, objetos de conexão que conectam elementos de fluxo com objetos de dados e anotações, as raias que podem ser utilizadas para demonstrar quem é responsável por o que num processo, né, e artefatos. Mas a notação ela é muito rica, justamente para possibilitar que tanto pessoas quanto sistemas possam interpretá-la. Então, ela chega a ter 132 elementos diferentes. Todos eles derivam dessas 5 categorias. Então, se eu entendo bem como funcionam essas 5 categorias, eu consigo entender também os outros elementos, né? A gente tem uma série de artigos sobre BPMN, também tem um artigo lá sobre ferramentas que modelam em BPMN gratuitamente, além do Visage, né? E então fica aí também uma dica de link para quem quiser estudar um pouquinho mais a notação através do nosso blog. Tem vários artigos de
exemplos de como utilizar, o que é certo e o que não é, tá? Fica a dica aí para vocês. Bom, uma das vantagens da notação BPMN sobre os outros tipos de notação, porque existem outras notações para representar processos, né? Fluxograma, UML, que mais? EPC, cadeia de valor agregado, existem várias notações para representar processos, né? A notação BPMN, ela é a mais novinha nesse histórico, mas ela tem umas vantagens interessantes em relação às outras. Uma delas é que eu posso utilizar a notação BPMN para representar o processo em qualquer nível de detalhamento. Então, eu posso utilizar a notação BPMN para representar um processo em alto nível, ou seja, só mostrando quais são as principais atividades daquele processo, até um nível bem detalhado, em que eu tenho um nível de informação praticamente sistêmico, certo? Que determina lá quem faz, o que tipo de controles o processo tem que fazer automaticamente para gerar proatividade na execução do processo. Então, eu tenho a mesma notação, me permite modelar um fluxo de processo em níveis de detalhes diferentes e os meus modelos continuam sendo válidos. Eu vou utilizar mais ou menos detalhamento na modelagem de processo, dependendo do porquê que eu estou modelando. Estou modelando porque eu estou discutindo uma reunião. Pode ser alto nível. Estou modelando porque eu preciso entender quais são os impactos e as exceções que podem acontecer que levem com que o meu processo tenha que realizar atividades diferentes. Bom, então eu vou ter que criar um modelo um pouco mais detalhado, né? Então, o propósito da minha modelagem vai fazer com que eu escolha um nível mais ou menos detalhado, e a notação BPMN me permite que eu utilize essa representação tanto em níveis mais alto nível quanto nível mais detalhado, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um processo, né? Essa é uma outra vantagem. Através da notação BPMN, eu consigo estruturar uma arquitetura de processos. Então, eu posso ter um processo com um modelo em alto nível, como esse daqui, em que eu tenho um processo de participação em eventos. Toda vez que alguém quiser participar de um evento na minha organização, ele começa a executar esse processo. E aqui eu tenho uma visão alto nível do que envolve a participação em eventos. Então, eu tenho uma etapa que é fazer a inscrição no evento. Se for aprovada e precisa de viagem, porque o evento é num local diferente, então eu preciso executar um conjunto de atividades para fazer viagem corporativa. E se a viagem for confirmada, ou seja, for realizada, eu espero até o fim da data do evento, que foi solicitado lá no início, para poder encaminhar o procedimento de reembolso de despesas, certo? E a qualquer momento, se o processo de inscrição terminar com uma desistência do evento, né, a participação vai ser cancelada, e se a viagem for cancelada, também eu vou ter cancelamento na participação do evento. Então, eu tenho aqui uma visão alto nível. Mas o que acontece em cada uma dessas etapas? Isso eu posso detalhar em outros diagramas de apoio, certo? Então, com isso, eu consigo ter um conjunto de diagramas de processos que me permitem criar uma visão alto nível de ponta a ponta, como que as coisas funcionam na minha organização, e se eu precisar entender melhor alguma dessas etapas, eu posso ter um outro diagrama de apoio que detalhe mais. E se eu precisar de mais detalhe, eu detalhe mais. Então, com isso, eu construo a arquitetura de processos. A notação BPMN me apoia bastante nesse sentido, certo? Para saber mais sobre desdobramento de processos, né, desses níveis, como é que eu faço a comunicação, depois desse processo, vem esse processo, tem uma dica aí de um webinar que eu apresentei em 2015, falando sobre comunicação entre processos, tá? Existem duas formas de representar isso, fica aí o convite também para vocês assistirem, quem tiver interesse. Bom, além disso, né, a gente aqui na eProcess desenvolveu um guia de consulta rápida, digamos assim, que ajuda a esclarecer as dúvidas sobre os principais elementos da notação BPMN. Então, todos os elementos dos 3 tipos de diagramas, diagrama de processo, diagrama de orquestração, de conversação e de coreografia, a gente tem os elementos aqui com uma explicação bem objetiva. Quem quiser solicitar o guia, a gente disponibiliza ele no formato digital e também a gente manda pelo correio de graça para quem quiser, em versão impressa, dobradinho. Eu devia ter um aqui comigo, acabei não me organizando, mas
É bem legal. Quem quiser pode solicitar aí através desse link, certo? Pelo correio. As meninas vão colocar o endereço do link aí no chat. Bom, e aí a gente tem, né, o BPMS, seguindo adiante na nossa sopa de letrinhas, né, que é o Business Process Management Suite. Então, antes a gente falou, né, lá, quando estava falando sobre BPM, das capacidades internas de uma organização. A gente precisa de pessoas preparadas, métodos otimizados e tecnologia que apoie a nossa prática de processos. Aí entram, então, as suítes de BPM, né, que são aplicações, né, que suportam todo o nosso ciclo de melhoria de processos, desde a descoberta, definição, desenho, até implementação, criar conexões entre as atividades para que a gente tenha um processo controlado, né, e propiciar o monitoramento dessas informações para que a gente possa fazer análise do processo visando uma otimização contínua, certo? Então, o BPMS, ele vem junto com uma sopa de letrinhas, né? Adicional, né? O BPMS significa o quê? Significa sistema de workflow. Ele também vem acompanhado com o conceito de BAM, de Business Activity Monitoring, que é a parte de monitoramento da atividade do negócio, de arquitetura orientada a serviços, né? Service Oriented Architecture, de gestão do conteúdo, né? Enterprise Content Management, e de gerenciamento de regras, né, o Business Rules Management. Então, quando a gente começa a entrar no aspecto de tecnologia, a gente começa a expandir a nossa sopa de letrinhas. Aqui eu vou focar mais no BPMS, certo? Mas vale a pena consultar entender também essas outras tecnologias relacionadas. Então, o BPMS, de acordo com a classificação feita pelo Gartner Group, que é uma instituição de pesquisa internacional de tecnologia, né? Ele diz que o BPMS ele precisa ter algumas características, uma solução precisa ter algumas características para ser considerada uma suíte de gerenciamento de processos de negócio. Primeiro, ter um ambiente de monitoramento, de modelagem gráfico, né? Ou seja, que eu possa representar o meu modelo do meu processo graficamente. Um repositório de processos, ou seja, um local onde eu possa armazenar todos os processos de negócio que a minha organização realiza, executa, né, que foram modeladas. Um motor de orquestração de processos, né, para aqueles processos que eu vou automatizar, ou seja, eu vou construir um processo e vou configurar para que o sistema controle cada uma das etapas daquele meu processo. Então, eu preciso de um motor para ir controlando quem deve receber qual atividade, se ela já começou, se ela já terminou, o que acontece depois. O gerenciamento de conteúdo, né, das informações, dos documentos, tudo que o meu processo utiliza na sua execução, eu preciso ter um módulo que me permita gerenciar esse conteúdo, essas informações. O gerenciamento da interação humana, ou seja, conseguir fazer com que nos pontos do processo onde eu tenho uma atividade realizada por alguém, que eu possa ter controle da execução, eu crie lá um formulário que ela possa preencher, e que depois ela preencher, né, o sistema siga adiante, identifique dinamicamente quem é responsável por realizar aquela atividade naquele ponto do processo, seguindo a arquitetura, a estrutura hierárquica da nossa organização. Então, se preciso de uma atividade de aprovação, eu busco o aprovador na hierarquia da organização, ou seja, gerenciar as interações das pessoas nos processos. A conectividade também, né, ter recursos em que eu possa, em alguns pontos do meu processo, me conectar com outros sistemas para buscar informações, sistemas externos de outras organizações, né, muitas vezes através de acionamento de web services. Um recurso de monitoramento, né, uma funcionalidade para mim acompanhar o desempenho dos processos que estão sendo executados no meu BPMS. Um módulo para gerenciar as regras de negócio, né, que o negócio possa definir como que o processo deve se comportar de acordo com algumas regras. E também um ambiente de administração e monitoramento e gerenciamento, né? Criação de usuários, definição de permissões, esse tipo de coisa. Então, para exemplificar, né, eu peguei aqui, isso seria um processo de BPMN, que ele pode também ser a forma de se modelar um processo dentro de um BPMS, né?
quando a gente começa a trabalhar com BPMS, a gente começa a utilizar os elementos de BPMN que são um pouco mais avançados, como, por exemplo, definir os tipos de atividades, né? Num processo que vai ser interpretado por uma pessoa, ou seja, um documento que a pessoa vai utilizar para entender como que ela tem que fazer o seu trabalho. Eu não preciso criar os tipos de tarefas, mas num processo automatizado eu preciso, porque de acordo com o tipo de atividade, de acordo com o símbolo que eu estou utilizando aqui, eu vou ter uma configuração diferente dentro do meu sistema. Então, aonde eu tiver uma tarefa que a gente diz que é uma tarefa de usuário, né, que tem esse símbolo desse bonequinho aqui, deixa eu voltar para o meu mouse, né, indica que ali eu tenho uma etapa em que o processo vai parar e vai esperar que alguém faça alguma coisa dentro do BPMS. Então, ele vai acessar uma lista de trabalho para ver os processos pendentes, vai identificar que aquela atividade ali está pendente, ele vai clicar nela e vai ver as informações, vai fazer alguma atividade e encerrar. E com isso, o processo, né, vai entender que essa atividade foi finalizada e vai seguir adiante, né? Quando a gente tem esse tipo de tarefa diferente aqui no BPMN, significa que as configurações não são de uma tela de usuário, e sim uma conexão com um sistema externo. Então, eu vou acionar um web service, alguma API, fazer uma consulta em banco de dados, ou fazer alguma operação externa em alguns outros sistemas de informação, pode ser da minha empresa, pode ser um sistema externo, sei lá, consultar dados do Banco Central, Correios, etc., né, algum serviço que eu possa utilizar. Então, todas as atividades onde eu tiver algum bonequinho, alguma marcação de usuário, né, quer dizer que vai ser tarefas de pessoas. Além disso, no BPMS, quando eu tenho um gateway, eu defino lá qual é a regra que ele vai utilizar para seguir por um caminho ou por outro, né? E ele faz isso automaticamente. Então, ele pega as informações que estão dentro do sistema BPMS e identifica com aquela informação o que ele faz. A informação é, na análise, se tomou uma decisão que eu tenho que revisar. Então, meu gateway vai levar meu processo para a próxima atividade de revisar, certo? E eu também posso ter outras atividades automáticas, né, que é mandar comunicações, né, para os participantes envolvidos, mandar um e-mail dizendo que o processo terminou, ou para alguém, né, de fora. Então, o BPMS me permite orquestrar essas atividades e, com base na execução desse modelo, né, em várias instâncias de processo, e coletando os indicadores para ver quais são as atividades que estão demorando mais, quais são os processos que estão parando, né, como é que está indo a dinâmica da minha equipe. Então, aqui eu tenho algumas telas, né, só para exemplificar, pegando do Lecon, que é uma solução de BPM, né. Aqui é a tela do estúdio, onde eu tenho a modelagem em ambiente gráfico. Depois, o motor de orquestração de processos, ele vai controlar o processo de acordo com algumas configurações, né? Controle de prazos, controle de escalonamento, se a pessoa não responder no prazo, campos que a pessoa vai poder preencher naquela etapa, se eu vou mandar algum e-mail automaticamente. Então, eu faço para cada uma das atividades do meu modelo, eu faço uma configuração. Às vezes existe algum tipo de programação, mas no geral os BPMS têm buscado, né, especialmente o Lecon, buscado remover essa necessidade de implementar código para desenvolver as telas das atividades, e você pode utilizar a configuração, né, cria os campos, diz quais são as obrigatórias, o que tem que ser preenchido. Depois, na hora da execução, né, a gente tem o gerenciamento da interação humana. Então, hoje, né, um BPMS como o Lecon, ele tem uma lista de atividades, o usuário que acessa o sistema vê lá quais são as atividades que estão pendentes, clica e vê o que ele tem que fazer. Quando ele encerrar, o processo vai para frente, né? E hoje a gente tem aí a mobilidade também como um aspecto muito importante, né, na nossa disciplina de processos. Então, eu posso hoje atender atividades tanto através de um portal no meu computador, né, quanto através de um aplicativo móvel. E todas essas informações da execução vão ficando armazenadas dentro do BPMS, e por isso a gente tem que ter recursos para poder fazer o monitoramento e assim poder fazer o gerenciamento dos processos, ok? Quem quiser saber um pouquinho mais, conhecer mais a plataforma do Lecon, aí está um link, também as meninas vão colocar ali, né? Eu vou tirar minha câmera, porque ela está encobrindo, agora que eu me dei conta disso. Ela está encobrindo aqui os links que eu estou passando para vocês. Mas as meninas estão colocando
aí no ladinho, né, no chat para vocês. Então, quem quiser, tem um videozinho explicando como é que o LECOM funciona. Bom, continuando então aqui, né, nosso processo, vamos para a terceira sigla, que também está relacionado com o suporte tecnológico, certo? A terceira sigla é de Robotic Process Automation, ou seja, automação robotizada de processos. Ou seja, é uma nova ferramenta que está despontando aí no mercado, né, que automatiza as tarefas repetitivas e baseadas em regras. Ou seja, pega tarefas que não precisam que uma pessoa seja quem realiza, né, uma tarefa repetitiva, programa para que um robô de software execute essa atividade. E isso pode ser feito para diversas atividades dos nossos processos. Tem um estudo que diz, eu não me lembro agora de quem é a pesquisa, mas eu posso buscar depois, acho que é de uma universidade norte-americana, dizendo que cerca de 33% das atividades realizadas numa organização são atividades que não requerem aspecto de cognição, não requerem que uma pessoa, né, precise realizar aquele trabalho. Ela poderia ser, ela é do tipo que a gente chama de monkey business, né? É uma atividade que pode ser realizada por um robô sem perdas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Robotic Process Automation. Então, como é que funciona nessa tecnologia? Um robô de software não é uma mão mecânica, tá, pessoal? É um robô de software, um sistema. Ele é treinado, né, para copiar as atividades, o passo a passo de uma atividade como uma pessoa realizaria. Então, ele é treinado para realizar essa sequência de passos, como se fosse um usuário, faz login nas telas, acessa relatórios, abre o Excel, o que quer que seja, né, para fazer o trabalho. E aí, uma vez que ele é treinado, o robô pode ser agendado para ficar executando esses passos como fosse uma pessoa operando o sistema, né? Só que como o robô não precisa digitar manualmente as coisas, ele consegue fazer essas atividades até 5 vezes mais rápido do que uma pessoa normal, com menos erros e com total rastreabilidade das ações. Tudo que um robô faz fica rastreado no sistema, né, no histórico. Pode ficar rastreado, né? É um recurso que você tem que ativar. Então, aqui é uma tela de uma das principais ferramentas que tem no mercado aí de automação de processos, que é o Automation Anywhere. É uma ferramenta que eu comecei a trabalhar e pesquisar bastante, né, nesses últimos meses. Então, é que eu vou utilizar para mais ou menos mostrar para vocês como é que funciona esse lance do RPA. Tá? Então, esse é um scriptzinho que funciona da seguinte forma, né? Primeiro ponto ali, né? Lançar a página que é do cadastro de fornecedores. Aí, ele vai para o próximo passo, ler um arquivo CSV com dados dos fornecedores. Então, ele abre a planilha. Aí, para cada linha da planilha, ele começa a fazer um loop aqui, para cada linha da planilha, ele lê os dados e, com os dados que ele lê, ele volta lá no sistema de cadastro de fornecedores e preenche os campos. Então, aqui os campos do cadastro foram preenchidos com dados que ele copiou da planilha. Aí ele clica em enviar, como fosse uma pessoa, e, no caso aqui, ele vai clicar nesse link para abrir novamente o cadastro, vai lá na planilha e começa a repetir esses passos. Então, a gente está utilizando aqui, né, eu estou mostrando passo a passo devagarinho, a gente está preparando um vídeo aí de demonstração do RPA, né, com base no script parecido com esse, só que um pouquinho mais avançado, mais legal, assim, né, que demonstre mais valor. Em breve a gente deve publicar aí. Mas basicamente é isso que a RPA faz, é como se fosse uma pessoa, só que a pessoa não está ali. O sistema é que está comandando todas as telas do nosso processo, tá? Então, qualquer tipo de atividade, né, por exemplo, receber documentação pendente de fornecedores em uma avaliação. Tem um processo de avaliação de fornecedores, em que os fornecedores me mandam por e-mail, e aí o que eu tenho que fazer? Abrir o e-mail, pegar o arquivo anexo do e-mail, abrir o navegador, acessar o nosso aplicativo de documentos que fica na nuvem, fazer o login nesse aplicativo, abrir a pasta, colocar nessa pasta virtual, daí abrir uma planilha Excel que o analista utiliza de controle, atualizar o status do controle nessa planilha e mandar um e-mail para o cara dizendo, olha, chegou o documento do fornecedor tal. Isso é uma coisa que alguém faz, mas que um robô poderia fazer, porque não requer nenhuma potencial de julgamento, de avaliação. É simplesmente pegar e fazer esses passos, né?
ou montar e enviar um relatório de metas de vendas, né? Fazer a integração ou desenvolver um serviço que junte todas as informações para fazer um relatório de metas e vendas. A organização fez uma avaliação, achou caro, então tem lá um estagiário que toda semana acessa o sistema de controle de vendas, que são de 70 filiais, entra em cada um dos seus vendedores, aí entra no AD, extrai um relatório de cada um desses fornecedores, abre uma planilha Excel, cola lá os dados de vendas da última semana daquele vendedor, gera os gráficos e anexa isso num e-mail para o gerente. É um trabalho, né, manual, né, trabalhoso, chato pra caramba, né, e que não precisa uma pessoa fazer, né, uma pessoa que faz isso, diz, que saco, tá na hora de fazer o relatório. Então, ao automatizar esse tipo de atividade, a gente libera a nossa equipe para fazer as atividades que realmente agregam valor, que é onde elas têm que utilizar potencial de julgamento, potencial analítico, criatividade, né? Fazer o atendimento humano às pessoas, né? Menos robotizado, mais humano. Então, a robotização ela vem para isso, para desonerar a nossa equipe dessas atividades trabalhosas, né? Por isso, as melhores atividades para robotização são aquelas com fluxo de ação baseados em regras, com processo disparado por algum gatilho de informação, né? Tudo isso tem que ser informação palpável, não posso ter papel, nem nada no nível físico, porque eu não tenho nada de mão para manipular, né? Um processo funcional e estável, que não tenha muito risco de acontecer erro no meio, né? E que tenha um alto volume de trabalho. Quanto mais vezes a gente faz essa tarefa repetitiva, que é uma tarefa que consome, né, a nossa equipe, consome tempo da nossa equipe, mais a gente consegue obter um bom retorno do investimento de automatizar, tá? Pesquei aqui rapidamente, essas soluções é difícil você encontrar algo free hoje em dia, né? Na verdade, um macro de Excel pode fazer muito do que eu estou falando para vocês, tá? A vantagem do RPA está indo um pouco além, é ter um robô que possa ser utilizado para executar diversas tarefas de diversos times, de acordo com uma agenda que a gente possa definir. E também que eu possa pulverizar isso para que vários robôs possam fazer ao mesmo tempo, tá? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre Robotic Process Automation, aí tem um link de um artigo nosso, né? Também alguns artigos que eu escrevi, à medida que eu fui pesquisando, fui escrevendo sobre o tema, né, de Robotic Process Automation, então tem alguns artigos aí interessantes, né, sobre RPA, no nosso blog da eProcess. Bom, e aí, só para juntar todas essas siglinhas, né, a gente tem, né, BPMN, BPMS e RPA. Então, a gente já falou do BPMN e do BPMS. Agora, o RPA entra em algumas dessas atividades que podem ser executadas no nosso processo, mas que não precisam que seja feita uma pessoa. Por exemplo, eu posso ter um robô que identifica que chegou um e-mail de atendimento de clientes e, com base na chegada desse e-mail, ele entra no meu BPMS e inicia o processo. E aí o sistema faz o processo automatizado, vai lá, se conecta com alguma fonte de informação para pegar dados complementares. Aí o RPA pode ir lá e tratar alguns desses dados ou pegar dados de outras fontes que eu não tenho uma API para fazer, né? Ele vai lá, acessa o ERP, entra na tela, copia a informação e joga para o nosso BPM, para não ter que uma pessoa fazer isso. Bom, e aí eu tenho algumas atividades, né, de análise e tomadas de decisão, essas eu mando para pessoas fazerem, né? Ou atividades de revisão que precisam de julgamento humano, né, para avaliar o que deveria ter sido feito e tal. Então, eu posso, num processo automatizado, ter atividades de usuário que são feitas por pessoas e atividades de usuários que podem ser feitos por robôs, né, para dar mais ganho, com a vantagem de que o robô ele geralmente está sempre disponível. A atividade chegou na lista, ele já captura e já faz o trabalho e já manda o processo para frente, certo? A gente escreveu, publicou recentemente um e-book falando sobre Robotic Process Automation. Então, quem quiser aprofundar mais no tema, né, o que é RPA, como funciona, razões para adotar RPA, um pouco mais desse RPA com BPM que eu acabei de explicar para vocês, soluções de RPA que existem no mercado, né, e estratégias para implantar RPA. Fica aí a dica, né, do nosso e-book, ele é gratuito. É só acessar esse link, preencher o formulário
que a gente manda para vocês o link para download do e-book. Ficou bem legal, tá? Eu fui uma das pessoas responsáveis pelo e-book, estou bem orgulhosa do trabalho, ficou bem legal. Bom, e além disso, né, a gente vai, a iProcess está fazendo um roadshow sobre RPA, vamos começar em São Paulo no dia 17 de abril, então o pessoal de São Paulo que quiser entender mais sobre robotização de atividades, né, guarda a data aí, a gente em breve vai mandar para os inscritos aqui no nosso evento um convite especial para participar desse roadshow, né? Onde a gente vai levar cases, falar sobre desafios, demonstrar onde a RPA já foi aplicado em algumas empresas, os resultados que elas obtiveram. É bem estimulante falar sobre esse tema, pessoal. Fica aí, save the date, salvem a data aí, dia 17 de abril em São Paulo. E em breve a gente também vai realizar esse evento em outras regiões do país, tá bom? Então, acompanhem, podem acompanhar através do nosso blog, através das nossas redes sociais. Então, pessoal, era isso, olha só. 50 minutos para falar sobre essas 4 siglas. BPM, BPMN, BPMS e RPA. Né? Espero que eu tenha ajudado a agregar para vocês, né, um pouco mais de conhecimento. As meninas, aproveitando, quem quiser também aprender mais sobre BPM, BPMN, BPMS, a gente tem um conjunto de treinamentos na Process Education, né, que vai dentro, desde disciplina de BPM, como modelar, como analisar processos, fazer todo o ciclo de BPM. A gente tem cursos focados na notação BPMN, um curso muito legal de transformação digital, né, que é totalmente EAD. Então, fica também a dica de visitar o site da Process Education, né, e conhecer mais sobre os nossos treinamentos. Muito obrigada pela participação de vocês. A Marina já entrou aí para trazer as perguntas, né? E não vai dar para responder todas elas, né? Então vai ser que nem a show da Xuxa, entendeu? As cartinhas que vocês foram mandando, as mensagens que vocês foram mandando, as meninas vão sortear aqui algumas perguntas que a gente vai conseguir responder ao vivo, tá legal? E as que não der para responder, certamente na primeira publicação que acontecer no blog da Lecon e no blog da iProcess, a gente vai responder textualmente, aí vocês não ficam sem a sua resposta. Tá legal? Muito obrigada. Marina, o que temos aí? Legal, parabéns, Kelly. Muito bom. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Alan. Ele comentou que você tocou numa questão importante, que foram os indicadores ponta a ponta, né? Que ele sempre tem muita dificuldade em definir esses indicadores para que realmente sejam amplos e não represente só o desempenho de algumas áreas específicas. Você tem algum exemplo para dar para ele de indicadores ponta a ponta ou algumas dicas práticas de como defini-los e evitar que isso se torne departamental? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui de novo e voltar. Eu estava utilizando de exemplo quando ele mandou essa pergunta. Deixa eu colocar aqui. Então, esse aqui é parte do material do treinamento que a gente utiliza num dos nossos cursos, né? Vou botar o slide em tela cheia. Tá? Vou botar aqui. É parte do material que a gente fez no nosso treinamento. Fala de modelagem de processos, a importância, né, dos indicadores e tal. Vou voltar lá no aqui, certo? Então, olha só. Indicadores, estava falando, né? Não diria indicadores ponta a ponta. Indicador ponta a ponta seria, por exemplo, quanto tempo o processo leva do início até o fim. Seria indicador ponta a ponta. Mas talvez isso não seja tão relevante para mim. O que é relevante? São indicadores que me ajudem a gerenciar o processo e que não seja focado na área, que seja um indicador que me ajude a gerenciar o desempenho do processo, né, da organização através do processo. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem alguns exemplos. Em vez de eu ter um indicador de logística olhando para ter o menor estoque
enquanto a área de compra comprando mais barato por volume, um indicador de uma área que vai impactar o negócio da outra, certo? A atividade da outra. Então, se eu tenho um indicador que olha para o processo, o que eu vou ter? Um indicador que me ajuda a ver de forma otimizada a compra versus a logística, certo? Então, o meu indicador, ele tem que demonstrar o equilíbrio. Outro indicador que impacta, né? Por exemplo, a gente tem a área de produção lá, que quer produzir mais rápido com menor custo. Então, ela tem lá indicadores que meçam isso. Mas a área de qualidade quer excelência em qualidade. E aí, quando você começa a colocar excelência em qualidade, você começa ou você produz mais rápido e abre mão de aspectos de qualidade, ou você executa um conjunto de atividades de qualidade que pode estar impactando na produção porque ela não consegue mais atender o seu objetivo. Então, eu tenho que buscar qualidade desde o início e, com isso, reduzir custo e desperdício. Indicadores que me ajudam a medir isso são aqueles que vão me ajudar a entender o desempenho do meu processo de negócio. Tá bom? Então, o indicador ele não deve olhar para o desempenho de uma área, porque uma área, medindo o seu desempenho, ela pode estar indo muito bem e, mesmo assim, a organização está indo muito mal, porque o seu desempenho pode estar impactando nas outras áreas. Espero ter respondido a dúvida. Mais alguma pergunta? Ah, legal. Tem uma aqui do Matheus, que acho que é bem legal, que ele fala que algumas pessoas estão defendendo que no mapeamento de processos não seja realizado o as-is, declarando que tem outros métodos que são mais rápidos e mais efetivos. Ele entende isso como sendo muito necessário. Qual é a sua opinião, Kelly? Aí é a minha opinião, né? Eu acho o seguinte, depende do nível de necessidade de transformação do seu processo. Se você não olha para o as-is, se você não avalia a situação atual e não analisa ela, você pode criar um novo processo, totalmente novo, distinto, mas ele pode ter problemas que você já cometia no passado. Então, a disciplina de BPM, ela fala muito, né, de analisar antes de melhorar o processo, para que você não repita os erros do passado, justamente você entenda eles, busque soluções e resolva para que o seu processo otimizado, ele já traga soluções para isso, tá? Mas é claro que, quando são melhorias pontuais, não tem por que eu criar um grande projeto se eu só quero mexer em uma atividade pequena e específica do meu processo. Ah, vou redesenhar todo o meu processo. Então, depende do tamanho da mudança que eu estou propondo, tá? Mas eu sou uma analista de processos, eu considero muito importante essa etapa de fazer o entendimento da situação atual. O que se questiona muito é modelar processos simplesmente por modelar. É você criar um modelo as-is e aí jogar na gaveta. O que ele agregou para você? O que modelar todos os processos da sua empresa adicionou de valor na sua organização? Talvez um pouquinho mais de conhecimento formalizado, né? Mas, em termos de retorno para a organização, isso é muito pouco. Então, modelar as-is simplesmente por modelar, para imprimir e botar na parede, isso é uma prática que, de fato, tem caído em desuso. Agora, modelar o as-is para transformar um processo é muito importante. Ah, legal. Tem outras duas perguntas aqui que acho que até dá para pegar esse gancho, que é do Diego, e a outra, eu perdi o nome aqui, mas ele estava querendo perguntar como lidar com o cliente que no meio desse processo que está desenhando o as-is, se lembra de alguma atividade ou de alguma coisa que ficou de fora. Como lidar com isso? Porque ele falou que acaba dificultando na hora de entregar o to-be, né? Então, por isso é importante fazer uma boa etapa de as-is, bem planejada, né? Contando com as pessoas envolvidas. A gente fala muito disso nos treinamentos, a gente fala muito disso nas palestras. A BPMP sempre fala disso em todos os eventos, né? A liderança executiva, né? Os gerentes, os diretores, eles têm que mandar a mensagem de que é importante a gente fazer o entendimento do processo. Então, a gente tem que garantir que a gente tenha o melhor entendimento do processo antes de fazer um redesenho. Senão, a gente corre exatamente esse risco. E isso a gente busca, como é que a gente pode garantir? Contando com o envolvimento das pessoas certas, as pessoas que realizam o trabalho, né? As pessoas que estão envolvidas naquele processo. Se é um processo que atende o cliente, também o cliente tem que ser puxado, né? É muito legal ver os casos de clientes que são convidados por empresas, né, para conhecer o processo e trazer ideias e sugestões para que aquele processo seja melhor. Então, eu preciso envolver todas as pessoas
para fazer o entendimento da situação atual e daí sim fazer uma proposição de melhoria. Ah, legal. Aqui tem 2 perguntas de RPA, a gente já vai encerrar com essas, e depois o resto a gente vai fazer a publicação no blog e mandar para todo mundo já junto com a apresentação, vídeo, os links que a Kelly apresentou aqui. Vamos lá. A pergunta aqui do Fábio e da Silvana é se a tarefa feita pelo robô na automação, ela pode ser comutada entre usuário e robô, e se essa atividade, acredito que seja no diagrama que ela está questionando, mas se o símbolo BPMN utilizado continua o mesmo. Deixa eu achar aqui o slide. Vou achar aqui o slide para a gente se basear. Aquele lá do RPA. Tá. Enquanto você procura, eu vou só reforçar aqui que a gente vai mandar tudo por e-mail. Links que a Kelly passou, gravação, PPT, fiquem tranquilos que vocês vão receber tudo sim. E as perguntas que a gente não conseguir responder aqui agora por conta do tempo, a Kelly vai responder e a gente vai mandar também. Então, sim, por quê? Porque o robô, ele é um trabalhador do processo como se fosse uma pessoa, tá? Ele vai interagir com o processo como se fosse uma pessoa. Ele vai abrir a tela do BPMS, encontrar a tarefa que tem que fazer, clicar, aliás, fazer o login, né? Ver a sua lista de trabalho, escolher a atividade, abrir, ver o formulário, preencher e dar o ok. Só que ele faz isso mais rápido do que uma pessoa. Então, por exemplo, um cliente um tempo atrás tinha um processo, um sistema desenvolvido em Clipper. E a gente precisava de informações daquele sistema para alimentar um processo de avaliação né, de um atendimento do cliente. O sistema funciona muito bem, a organização não tem como substituir ele nesse momento, porque ele continua funcionando muito bem, mas o processo precisa daquela informação. Então, que alternativas tinha? Essa é uma nota tentando fazer uma forma de você conectar o BPMS com o Clipper, ou botar um estagiário para que quando chegava ao ponto de precisa daquela informação, ter uma tarefa do usuário, o estagiário entrava lá no sistema, via qual era o número do cliente, entrava no sistema, acessava a tela, dando para o BPMS, copia, cola, copia, cola, copia, cola. O robô pode fazer isso, certo? Exatamente como se fosse uma pessoa. Inclusive, é engraçado quando você vê um robô funcionando, porque a tela está piscando, as coisas estão se movimentando, ele está abrindo como se fosse uma pessoa operando uma tela. Como se fosse uma pessoa operando, como se fosse um fantasma, entendeu? Porque todas as telas de sistemas estão ali sendo operadas, ele cola da comando teclado e de mouse, movimenta o mouse, as coisas acontecem numa programação com RPA. Okay? Mais alguma pergunta? Kelly, por hoje é isso. Muito obrigada pelo seu tempo aí, por transmitir seu conhecimento. Pessoal, muito obrigada também pelo tempo de vocês. Tem uma pesquisinha aqui, bem rápida, só para a gente saber se vocês gostaram. E é isso. Ok. Legal. Pessoal, vou finalizar aqui a transmissão, então. Reforçando que a gente vai mandar todo esse material para vocês depois. E como vocês conseguem mandar mensagem aqui para mim, para o administrador no privado, se alguém tiver alguma dúvida, ou por e-mail, estou aqui à disposição, tá bom? Um abraço e muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até uma próxima.